A questão da arma, eu só saquei a arma depois que houve um disparo. No momento que eu estou discutindo com o tal jornalista, que em nenhum momento se apresentou como jornalista, que ele, mais 3 homens, cuspiram na minha cara, me empurraram, xingaram meu filho, me xingaram na frente dele de prostituta, xingaram meu filho, me xingaram na frente do meu filho, que me empurraram, eu caí no chão. E depois fez um sinal de me chamando de espanhola, como querendo dizer que eu sou prostituta. Bom, isso daí ninguém fala. Depois disso, ele recebeu ordem de prisão da polícia e fugiu da polícia. Fugindo da polícia, houve um disparo, que depois, mais tarde, eu fiquei sabendo que era um disparo acidental do próprio policial. Mas naquele momento que o policial estava no chão, em que tinha tido o disparo, ele teve uma distensão na coxa e caiu e acabou disparando a arma, eu achei que o tiro tinha sido contra o policial. Estava com meu filho de 14 anos e saquei a arma para me defender. Primeiro eu queria dizer que eu estou muito tranquila com relação à questão de fuga e de extradição. Eu tenho passaporte italiano, eu estou nos Estados Unidos, eu vim para os Estados Unidos fazer um tratamento de saúde, porque minha intenção era ficar no Brasil, mas eu percebo que nós não temos mais justiça no nosso país. Depois que meu passaporte foi apreendido, já estive em Israel, porque eu tenho cidadania italiana e nunca escondi. Eu não tinha proibição de sair do país. Alexandre de Moraes, quando tomou meu passaporte, inclusive irregularmente, porque eu sou uma autoridade, tenho imunidade, e o passaporte era diplomático. Ele mandou tomar o passaporte e é tão ilegítimo que sequer ele tinha me proibido de sair do país. Tanto é que todo mundo sabe que eu estive aqui em janeiro na posse do Donald Trump, e meu passaporte foi apreendido em 2023, faz 2 anos. Então, como cidadã italiana, eu sou intocável na Itália. Que a condenação desse caso do hacker a 10 anos de prisão, o próprio hacker que fez a invasão tomou 6 anos de prisão, né? Foi condenado a 8 anos, 8 anos de prisão. A palavra dele é dizendo que eu que dei a ordem para ele invadir o CNJ, sendo que ele já tinha invadido o CNJ em 2020. Eu nem tinha contato com ele quando ele invadiu o CNJ a primeira vez. Ele já tinha a senha de tudo lá dentro. O que acontece? Por que é tão fácil, então, condenar uma pessoa somente por uma narrativa? Porque todo mundo diz que eu dei dinheiro a ele. A Polícia Federal confirmou, está no relatório da Polícia Federal, eu posso mandar para o Gustavo Uribe depois, que eu nunca dei dinheiro ao hacker. A Polícia Federal confirmou, não há qualquer recurso passado da deputada para o hacker. Mais uma coisa, não há qualquer prova, não há nenhuma mensagem, não há nada escrito dos meus telefones que foram pegos na minha casa, dos telefones dele, de que eu tenha mandado alguma coisa. Eu tive alguns poucos contatos com ele depois da época que eu fui para casa do Bolsonaro levando o hacker, e esses poucos contatos, nenhum consiste de que eu tenha falado alguma coisa para ele de invadir nada, absolutamente nada. Ou seja, estou sendo condenada pela palavra dele contra a minha. Só que a palavra de uma pessoa que mudou 6 vezes o depoimento dele na Polícia Federal, é uma pessoa que foi chamada pela própria Polícia Federal de mitômano e que está sendo contra uma pessoa que foi provado que até hoje não existe nenhuma prova de que eu tenha feito qualquer coisa desse tipo. Que eu tomei 5 anos e 3 meses de prisão também, uma condenação que já tem maioria, então a gente pode dar aí por condenado, né? Ou seja, mais 5 anos, então somando dá 15 anos e 3 meses de prisão, uma pessoa que nunca matou, nunca estuprou, nunca roubou, mas que existe toda uma narrativa contra ela. Por que ele consegue fazer tudo isso, Alexandre de Moraes? Porque a imprensa dá vazão a esse tipo de narrativa. Eu gostaria de repetir essa pergunta. A senhora teme ser presa? E segundo, a senhora sempre foi conhecida por enfrentar as intempéries, por enfrentar a oposição. Os movimentos que a senhora fez pelo impeachment da Dilma, a senhora chegou a ser acorrentada no Congresso Nacional, eu lembro, era repórter, cobri todos esses fatos. A senhora chegou a enfrentar muitas vezes as oposições dentro do próprio PL. Neste momento que a senhora ainda tem recursos dentro da Suprema Corte, quando a senhora deixa o país e diz que vai ficar na Itália, a senhora não teme ficar marcada na história como alguém que não conseguiu entender os instrumentos democráticos, com alguém que preferiu fugir a enfrentar uma pena aqui no Brasil? Eles vão tentar me prender na Itália, talvez, né? Tentar ali, eu não acho difícil, tá? Porque todos eles têm muitas conexões na Europa, não só conexões, mas bens também. Então eles vão tentar me prender na Itália.
Mas eu não temo, porque eu sou cidadã italiana e lá eu sou intocável, a não ser que a justiça italiana me prenda. E aí não vai ser o Alexandre de Moraes, vai ser a justiça italiana. Eu estou pagando para ver um dia desse. Em relação ao meu advogado, eu queria deixar muito claro aqui que eu não falei para o meu advogado, e isso dá motivo suficiente para ele deixar o caso, mas eu fiz isso para não prejudicá-lo e para não colocar ele com uma lupa em cima dele, né? Eu acho que se eu estou fazendo as coisas de próprio pensamento e tranquila com relação a isso, eu vim aqui para buscar para tratamento, como eu já tinha feito diversas vezes, só que dessa vez eu não vou voltar mais para o Brasil, eu acho que eu não posso também implicar umas terceiras pessoas. Então, eu fiz isso para protegê-lo e estou tranquila que tenha feito isso, né? Eu iria para a prisão se eu tivesse peso na consciência, se eu tivesse feito alguma coisa errada, se eu tivesse sido presa por alguma coisa que eu realmente falhei, que eu errei juridicamente, legalmente. Mas não é o caso. Eu estou sendo presa por perseguição política. Não há provas contra mim, Gustavo. Eu posso te mandar toda a questão de decisões, o relatório da Polícia Federal, essa questão do recurso. Eu fiz questão de explicar isso para poder dizer, eu não estou sendo condenada porque eu cometi crime. Eu estou sendo condenada porque eu não tive direito de ampla defesa. Eles não deixaram meu advogado falar, né, na sessão. Foi uma sessão online, sem direito a plenário nem virtual, não deixaram o plenário virtual aberto a jornalistas nem nada. As provas, não existem provas para poder me condenar. É a palavra de uma pessoa contra a minha. Na questão da arma, eles me condenaram por porte ilegal, sendo que eu tenho porte federal de armas. Estava vigente na época, agora já venceu. Não foi mais atrás. Mas na época era vigente meu porte de armas. Era federal, não era nem CAC. Agora, que eu possa voltar a senhora pretende voltar. A senhora sabe mais ou menos quando eu pretendo deve voltar ao Brasil? Quando o Brasil voltar a ser uma democracia, Gustavo. Quando eu tiver a oportunidade de me defender legitimamente. Quando eu tiver a oportunidade de falar publicamente e dentro do plenário do STF a minha defesa. Quando eu tiver um advogado, posso até voltar até o Daniel, e ele poder falar na minha audiência, na minha defesa. E não gravar um vídeo que eu tenho certeza que ninguém ouviu. Então, o Daniel colocou um vídeo lá, meu Daniel Bialski, meu advogado, e nenhum deles fizeram menção ao que o Daniel falou. Teve uma en passant, o Alexandre de Moraes citando o vídeo, mas também colocando algo que iria contra o que ele tinha debatido no vídeo. Então, se ele tivesse ouvido o vídeo atentamente, ele teria me inocentado, porque ele não me condenou por fatos, ele me condenou por narrativas. Durante o processo, o STF não avisou a Câmara para que eu entrasse com esse instrumento, por exemplo, que eu entrei dia 29/4, para tentar suspender a ação penal, que foi o mesmo que o Ramagem fez, que a Tainá citou agora há pouco. Eu não me sinto abandonada pelos colegas, porque eles estão pressionando, né, e fazendo uma pressão e conversando, claro, com muita educação com o Hugo Mota, porque o Hugo Mota precisa pegar esse projeto de resolução para suspensão do meu processo penal para mandar para a CCJ. A Tainá está correta. Ainda não foi enviado para a CCJ. Então, os colegas têm feito esse trabalho e eu peço aqui publicamente para o Hugo Mota para que ele leve esse meu projeto de resolução da mesa para a CCJ. Esse é o primeiro caso. O STF, como ele não tinha avisado a Câmara sobre o andamento desse processo, então meu advogado entrou com o pedido de suspensão da ação penal, baseado inclusive na decisão que a Câmara tomou de suspender também a ação penal contra o Ramagem. Só que o caso do Ramagem ainda está em instrução e o meu está em condenação. O caso do Ramagem, ele não era deputado e eu já era deputada. Então é outro caso. Por isso que eu acho que a Câmara tem que avaliar tanto a suspensão da ação penal quanto perda de mandato. Então, a gente tem aqui, o que pode ser votado na Câmara? A suspensão da ação penal, a perda de mandato e a prisão. São coisas que só a Câmara pode fazer. É só o presidente da Câmara, com um plenário, que tem o poder de realmente me mandar para a cadeia. Se esse meu processo for à votação e se eles suspenderem minha ação penal, eu volto. Eu volto com certeza, porque eu quero terminar meu mandato. Agora, o que eu não vou fazer é abandonar o meu cargo, que quase 1 milhão de pessoas me confiou, né, me confiaram esse cargo, para que eu pudesse defendê-las. Isso aqui não é uma fuga, é um ato de resistência. Eu não vou para a cadeia ficar calada.
Eu preciso falar o que está acontecendo. Um dos motivos de eu ter ficado doente com depressão foi eu ter engolido muita coisa porque o processo estava andando. Porque eles só julgam agora os presos políticos de 8 de janeiro e julgam as pessoas que estão sendo perseguidas e as que potencialmente podem virar senadores. A gente sabe que é isso. Quem sabe, me conhece, eles queriam que eu saísse do país, porque ninguém quer perder minha voz. Eles não querem perder o contato comigo. E eu ficar na prisão, por uma prisão ainda injusta, é eu condenar esses quase 1 milhão de votos à prisão também junto comigo. A minha voz fica presa. Eu acho que agora eu tenho a oportunidade de falar, da entrevista, porque ele ia tirar minhas redes sociais, e é um bem que eu construí, é um bem que vale dinheiro, ele não pode me tirar simplesmente esse bem, né? Os meus recursos ainda, eu tenho 2 ainda em embargos de declaração, que provavelmente o Alexandre de Moraes não vai deixar eu fazer, que aí vai ser bom que ele não faça isso, que ele não me deixe entrar com embargos, que era já a intenção dele, porque assim eu provo cada vez mais que ele está fazendo perseguição política. Eu já tenho contato com alguns parlamentares da Itália, porque eu já tinha denunciado isso no passado, tanto em Portugal quanto na Espanha e na Itália. Eu já tinha feito essa denúncia várias vezes, então eu já conhecia alguns deputados. Só que é algo que eu fazia sigilosamente. Agora não, agora os deputados que concordarem, eu vou expor essas pessoas e falar sobre tudo que eu tenho dito com eles. Eu vou para a Itália essa semana ainda, e eu ficarei baseada a princípio em Roma, depois eu vou para o interior, que é mais barato. Roma é um pouco mais caro, então eu preciso, como eu vou estar sem salário, eu preciso tentar ir em lugares menos caros para viver, né? Eu posso parecer ingênua, mas é porque eu acredito nas pessoas. Eu olho para as pessoas como eu olho para o espelho, né? Você espera do outro o que você pode dar. Então eu espero tudo do outro, porque eu sempre fui muito correta com as pessoas. Agora, se as pessoas não fizerem o mesmo por mim, e aí, bom, talvez seja por isso que eu estou aqui, né? Pelo receio de as pessoas não pensarem como eu e não serem corretas e justas. E eu tenho muita dificuldade de acreditar na justiça hoje em dia, porque a gente está vivendo num país injusto. Nós estamos vivendo uma ditadura de toga. Jornalistas estão sendo calados. Deputada. E eu acho que quando eu estou aqui, só para concluir, quando eu estou aqui nos Estados Unidos e estou indo para a Europa, eu acho que um dos motivos é para poder fazer com que vocês possam falar também. Mesmo que seja contra a gente, mesmo que seja para criticar a gente, mas vocês terem a voz de vocês.